Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez estou aqui para deixar para você o recado de Deus, né? A palavra santa, a palavra viva, a palavra poderosa que é do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que eu sempre falo, né? O meu objetivo através desse canal não é outro, não, né? Aqui eu estou para falar simplesmente do Evangelho, da Palavra de Deus, né? Todos são bem-vindos nesse canal. Que nem eu falei, deixa eu tomar um golinho de água. É que nem eu falei no vídeo anterior, né? Todos são bem-vindos nesse canal. Se você é católico, se você é espírita, se você é de qualquer denominação evangélica, todos são bem-vindos nesse canal, tá? O objetivo aqui é simplesmente pregar a palavra de Deus e falar a verdade que é, né? Essa mesma palavra, tá bom? Se você já é inscrito, peço por gentileza para você compartilhar, tá bom? Com seus grupos de WhatsApp, Facebook, tá? Vamos fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, tá bom? Se você ainda não eu convido a você a se inscrever, tá? Nesse canal, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar e muito, tá bom? A palavra de Deus, ela muda qualquer situação, por mais que a situação seja difícil, mas a palavra de Deus, ela muda tudo, tá bom? E ainda falando das características das igrejas do Apocalipse, no vídeo anterior eu falei sobre a igreja de Tiatira, né? Embora eu não tenha falado o nome, mas o vídeo anterior eu falei sobre a igreja que tolera o pecado, né? Que é a igreja de Tiatira, que eles toleravam a Jezabel, né? Aquela mulher que se dizia profetisa, né? E incitava o povo daquela igreja a pecar, né? Eu falei que a característica dessa igreja era tolerar o pecado, né? Tá no vídeo anterior a esse, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre a igreja de Sardes, né? Qual que é a característica dessa igreja? Bom, olhando no primeiro versículo de Apocalipse 3, capítulo 1, e no versículo 1, o Espírito Santo já me deu o entendimento, né? A característica da igreja de Sardes é a igreja que vive de aparência, né? É a característica dessa igreja. Tá lá, ó. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 1, diz assim, ó. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto, né? Então, a característica dessa igreja aqui é aquela igreja que era uma igreja que vivia de status, né? Aparência. É uma igreja que tinha nome de ser uma igreja de Deus. É uma igreja que tinha nome de que estava viva, que era uma igreja fervorosa, né? Que era uma igreja cheia da presença de Deus, mas na verdade era só aparência. Era só fachada, vamos assim dizer. E qual a lição, meu amigo e minha amiga, que nós podemos tirar dessa palavra, que nós podemos aprender com essa palavra?
Se tem uma coisa que Deus ele abomina, que Deus ele despreza, vamos assim dizer, é aquela pessoa que vive de aparência, né? Se tem uma coisa que Deus ele não se agrada, né? Que Deus ele não tem prazer, é quando a pessoa ela vive de fachada. É aquela pessoa que, pro lado de fora, ela parece ser uma pessoa de Deus, ela parece ser uma pessoa cristã, mas o interior dela não tem nada de Deus. Você pode observar nos evangelhos, né, o evangelho de Mateus, capítulo 23, e do versículo 1 em diante, né? Se você quiser estudar o evangelho de Mateus 23, você vai ver que Jesus ele bate de frente com os fariseus. E tem uma parte que Jesus ele fala que os fariseus, né, por fora, eles eram bonitos, tinha boa aparência, e por dentro era só lixo, parecia um sepulcro caiado. É que nem quando a gente vai no cemitério, né? A gente vê, às vezes, aqueles túmulos bonitos, né? Feito de ouro, às vezes aquela cruz de ouro, aquela pedra de mármore, né? Aquelas construções perfeitas. Mas se você for abrir o túmulo ali, o que você vai ver lá dentro? Só carcaça, só ossada, né? Só restos mortais. Então, foi o que Jesus falou para os fariseus, que para o lado de fora eles eram uma coisa, e para o lado de dentro eles eram outra. E essa igreja aqui de Sardes era aquela igreja que tinha nome, era uma igreja de status, né? Era uma igreja que talvez as pessoas olhavam para ela e via ela uma igreja de Deus, e via ela uma igreja santa. Hoje tem muita igreja assim, né? Eu estou falando agora de denominações, né? Hoje tem muita igreja que tem nome, que é uma igreja de Deus, é uma igreja santa, mas não tem nada de Deus. Hoje tem muitos pregadores aí, né? Que se diz apóstolos, que se diz pastores, que se diz homens de Deus, que se diz homens ungidos, consagrados por Deus, e sabemos que de Deus não tem nada. Infelizmente, meu amigo e minha amiga, uma lição para mim e para você: nunca podemos viver de aparência. Nunca podemos viver simplesmente para que as pessoas nos vejam. Não podemos ficar só vivendo de status, ter a aparência de alguém que nós não somos. Né? Jesus chama esse tipo de pessoa de hipócrita. Né? O que é um hipócrita? Hipócrita é um ator. Né? É aquela pessoa que ela representa um papel que ela não tem, que ela não é. E há muitas pessoas assim. Então que essa pessoa não venha ser nem eu e muito menos você. Tá bom? Medite nessa palavra. Então a característica dessa igreja é a igreja que vive de aparência. Não podemos viver de aparência. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo, né? Qual a diferença dos dois? O joio, ele por fora, ele parece com o trigo, mas a diferença está do lado de dentro, que o joio para o lado de dentro, ele é vazio. O trigo para o lado de fora e para o lado de dentro, ele é cheio. Então, a Bíblia diz que os dois vão crescer junto, mas vai chegar o dia que eles vão ser separados. O joio, obviamente, vai ser queimado no fogo, né? E, obviamente, o fogo que eu estou falando é o inferno.
né? E o trigo vai ser, né, vai entrar no gozo eterno, na salvação eterna, que são aquelas pessoas que são de Deus tanto pelo lado de fora e principalmente do lado de dentro. São aquelas pessoas que são sinceras, né? É aquela pessoa que não faz nada para se aparecer, para que as pessoas vejam, né? Que as pessoas vejam ela e aplaudam ela. Tem gente que é assim, né, meu amigo e minha amiga? Tem gente que gosta muito de aplauso, né? Que os outros vejam ela. Mas quem tem que te ver é Deus, meu amigo e minha amiga. Quem tem que ver você é Deus. Não espere reconhecimento humano. É claro que é bom quando as pessoas nos reconhecem. Isso não é errado quando alguém vê em você uma pessoa de Deus. Eu, particularmente, Amilcar, eu fico muito feliz quando alguém me considera, vira para mim e fala assim: eu gosto muito do Senhor, o Senhor é uma pessoa de Deus, né? Eu gostei muito da mensagem que Deus usou do Senhor. Eu, particularmente, eu gosto, claro, é bom quando as pessoas nos vê assim. Mas melhor ainda é quando Deus nos vê assim, meu amigo e minha amiga. Lembra de Jó? Se você for olhar a história de Jó, começando no capítulo 1 e do versículo 1 também, você vai ver que Jó, ele foi elogiado pelo próprio Deus, né? Deixa eu tomar mais um gole de água. O Jó, ele foi elogiado pelo próprio Deus. O próprio Deus virou para Satanás diante do diabo, diante do inferno, diante do líder, do príncipe das trevas, né? Deus virou para o diabo e falou assim: você está vendo o meu servo Jó? É um homem temente, é um homem que se livra, que corre do mal, que foge do mal, é um homem íntegro. Então você vê que o Jó, ele no mundo espiritual, ele era uma pessoa conhecida, né? Ele era uma pessoa bem vista no mundo espiritual. Olha só. Então, é isso que Deus quer para mim e para você. Não adianta nada as pessoas... Eu repito o que eu falei. É legal quando alguém nos considera como homem de Deus, como mulher de Deus. É legal, é bacana. Mas do que adianta somente as pessoas nos ver como homem e mulher de Deus, se no mundo espiritual a gente está reprovado? Adianta alguma coisa? Não adianta. Não resolve. Né? Então é melhor a gente ser reconhecido principalmente pelo próprio Deus. Por mais que seja bacana que as pessoas nos vejam como homem e mulher de Deus, mas melhor ainda é que Deus nos veja assim. Tá bom? Então, nunca viva de aparência. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, Ele assim me permitir.